Bom dia, tudo bem? Mais uma manhã, te convido a ler a palavra do Senhor, a participar desse devocional comigo. A palavra do Senhor está em Apocalipse 3, versículo 7 e 8. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. As portas, né? Ao ler esse texto, eu fiz um exercício mental muito interessante, rapidamente, e você pode fazer isso também. Imagine um corredor muito amplo, muito bonito, muito claro, com muitas portas. E elas são do mesmo formato, do mesmo tamanho, do mesmo material. E essas portas têm suas plaquinhas, e essas plaquinhas têm áreas da nossa vida, fases da nossa vida, todas nelas escritas. E o interessante é que algumas delas você é impulsionado, esse é o detalhe, você é impulsionado a abrir uma por uma. E o interessante é que quando você chega diante de algumas portas, você tenta abrir e não consegue, mesmo ela tendo a chave, mesmo ela não estando emperrada, mas você não consegue abrir. Enquanto outras, você não faz o mínimo esforço, você simplesmente encosta na maçaneta, gira de uma maneira muito fácil e ela se abre. Por que eu fiz esse exercício mental? Porque o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, falando: Jefferson, assim é o que acontece com os meus filhos. Assim é o que acontece com as pessoas. O interessante é que Jesus, que tem a chave de Davi, fala: existem portas que eu abro, existem portas que eu fecho. Então é interessante, daí você vê pessoas sofrendo, agonizando, tristes, amarguradas, desgastadas. Por quê? Porque chegam em alguns momentos das suas vidas e querem prosseguir e querem forçar algumas áreas, seguir por alguns caminhos, querem abraçar ou acham que algumas situações são oportunidades e ficam forçando e querendo entrar em portas que o próprio Jesus fechou. Enquanto outras encontram portas, oportunidades, situações, etapas da vida em que o caminho está aberto, a porta está aberta, mas por um ou outro motivo elas não querem percorrer por aquele que o próprio Senhor Jesus abriu. É interessante, mas isso é real. Talvez isso tenha acontecido com você, já aconteceu comigo. E eu quero te dizer que isso se repete e acontece várias vezes. Por isso que eu pedi para você mentalizar ou fazer esse exercício de um corredor amplo, largo, claro. Porque esse corredor, esse local onde estão essas portas, é preparado pelo Senhor. Você pode até imaginar ou conjecturar comigo que isso é sua vida, a minha vida. E essas portas, todas do mesmo tamanho, são as oportunidades. Só que existem oportunidades durante o transcorrer da nossa vida que não é para nós. É para outra pessoa. Situações, coisas. Enquanto existem portas que são separadas justamente para nós, que cabem nas nossas habilidades, que cabem na nossa etapa de vida, no nosso tempo vivido, nas nossas experiências, no nosso conhecimento intelectual, no nosso conhecimento espiritual, no nosso preparo emocional para lidar com aquilo. É interessante, né? Mas o Senhor Jesus falou: Jefferson, por isso muitos se desgastam, por isso que muitos desanimam, por isso que muitos
se entregam. E não é por causa do Senhor, é por causa de muitas vezes de se enganarem-se com os seus desejos, com as suas convicções, com os seus posicionamentos. Então, algo que eu quero compartilhar contigo essa manhã e algo que o Espírito Santo de Deus ministrou. Observe nesse tempo, aquilo que já passou, portas que você tentou abrir que não se abriram, caminhos que estavam abertos e você não conseguiu caminhar, já passaram. O interessante é de hoje em diante. Essa palavra diz: observe, preste atenção. Não queira abrir portas que não são para você. Não queira trilhar por caminhos que não é para você, porque eu mesmo estou barrando a sua passagem, porque eu sei, como diz a palavra em Romanos, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei, mas eu te dou o livre-arbítrio. Você pode, eu não vou abrir, mas você pode ficar parado tentando abrir. Você vai perder tempo, você vai se desgastar, você vai se tornar uma pessoa infeliz. E eu elenquei 3 pontos, assim, rapidamente, em que muitas vezes podem nos ajudar a ficarmos parados, avaliarmos se estamos parados diante de situações que não vão se concretizar, ou se estamos parados em locais que nós devemos, ou em caminhos que nós devemos percorrer, trilhar. O medo é um ponto. E o medo, a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo medo. A palavra do Senhor diz que não tenha fé, não tenha medo. Então vemos que o medo nos paralisa. O medo, quando tratado de forma benéfica, ele nos ajuda. Ele é associado ou comparado à cautela, o medo é muito benéfico a nós. Mas o medo, quando ele nos deixa paralisado, o medo que eu falo no sentido de não querer sair da sua zona de conforto, o medo quando é associado à falta do desejo de conhecer, de avançar, isso nos deixa muitas vezes parados diante de situações ou querendo forçar situações que não vão se concretizar, ou nos impede de caminhar por caminhos que estão abertos, onde nós precisamos fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a dele. O medo. Pense, muitas vezes você está estagnado diante de situações que não vão se realizar, ou está estagnado por medo de avançar. Outra coisa, outro elemento que que eu pude levantar nisso, é o conhecimento. Eu já tive situações em que a falta de conhecimento intelectual, espiritual, me fizeram me desgastar, perder tempo, perder força, entristecer. Enquanto houveram outras oportunidades que eu não pude trilhar por não ter o devido conhecimento intelectual, por não ter o devido conhecimento espiritual, por não estar devidamente familiarizado com aquilo. Mesmo sendo uma porta aberta, mesmo sendo algo proposto por Jesus para mim. E um terceiro ponto que eu pude rapidamente levantar nesse devocional é o tempo. Você pode avaliar se quando oportunidades ou portas se abrirem para você, o tempo. Existe tempo para que essa situação ou que eu percorra por esse caminho, eu vou conseguir iniciar, realizar e finalizar. Lembre-se que muitas vezes não é a questão não é tão importante a iniciativa como a acabativa. Existem situações nas nossas vidas que não só nós precisamos iniciar, dar início, mas nós precisamos acabar, finalizar, para podermos passar o bastão para alguém ou para outras ou deixar algo, um legado para outras pessoas. É interessante. Então esses 3 itens, esses 3 elementos, rapidamente eu levantei. Então, o cerne dessa palavra são as portas fechadas e as portas abertas.
O Senhor falou muito, de uma forma muito especial. Preste atenção, se você não está perdendo tempo, se você não está se desgastando, querendo passar por caminhos que estão fechados, querendo abraçar oportunidades que não são para você. Pode ser para outros, pode ser para a pessoa que está do seu lado, mas não é para você, porque Jesus falou que essa porta está fechada para você. E pode ser que você está perdendo tempo diante de algo e existe a porta aberta do seu lado. Lembre-se que essas portas quem tem o controle da chave é o Senhor Jesus. Então é sábio consultá-lo, é sábio buscar a sua direção, é sábio procurar a sua orientação. Que Deus te abençoe nesse tempo, que o Senhor possa lhe dar um final de semana abençoado, um início de semana de transformações, de busca por portas abertas. Vamos orar? Deus te abençoe. Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, por esse dia agradável. Quero pedir que essa palavra esteja sendo esclarecida ao espírito, ao coração dessas pessoas que estão junto comigo. Dá-nos um domingo abençoado, um dia tranquilo na sua presença. Em nome de Jesus.